Fala comigo, dia 13 de junho acontecerá a escola de libertação e cura. Glória a Deus, aleluia, amém, glória a Deus. Dá uma salva de palmas para ele. Isso, dia 13 de junho está chegando a nossa escola de libertação e cura. Eu, bispo, a bispa, o pastor Pedro, a pastora Estela, o meu marido, nós estaremos aqui ensinando para vocês como guerrear em nome de Jesus. Porque para falar com o nosso Pai não tem uma forma certa, mas para dar na cara do capeta tem. Isso tem, eu vou te ensinar. Em nome de Jesus, nós estaremos aqui ministrando sobre vocês também. E eu sei que será um dia marcado pela glória de Deus, pelo reino de Deus. Será um dia onde Deus vai derramar os prodígios, milagres e maravilhas dele, amém? Então eu te espero. Vai dar num sábado. Nós vamos começar meio-dia e vamos encerrar às 18. Por quê? Porque às 19 horas tem jogo do Brasil. Então 1 hora antes do jogo nós vamos encerrar para todo mundo estar liberado para ir assistir o jogo, amém? Então eu te espero aqui, certo? Quem vai vir? Falei, eu venho. Amém, glória a Deus. Abram a palavra de Deus em Isaías 43, versículo 2. Isaías 43, versículo 2. Aleluia. O título dessa mensagem é: existe beleza nas tempestades. Repete comigo, fala: existe beleza nas tempestades. Aleluia. Está escrito: quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão. Deus está nos dizendo aqui que Ele está conosco. E quando passarmos pela água, pelo fogo, pelas dificuldades, pelas dores, pelos sofrimentos, nós não pereceremos. Nós não seremos destruídos, porque Ele está conosco. Isso significa que teremos que enfrentar alguns testes e provas em nossas vidas. E eles não poderão ser evitados. Haverá algumas coisas difíceis pelas quais teremos de passar. Amém? Eu lembro que quando eu ouvia isso, eu sempre fui crente, glória a Deus, aleluia. Nasci num lar evangélico. A minha mãe também é pastora. A minha família são de pastores e bispos. Então eu sempre cresci na igreja. E eu ouvia dizer que Deus era bom, que Deus era meu pai, que Deus me amava. Mas quando eu via um problema acontecendo na minha casa, na minha família, desde criança eu falava, por quê? E eu falava, pai, por quê? Se o Senhor é bom, se o Senhor tem todo o poder, se o Senhor pode evitar isso, por que que isso está acontecendo? Será que eu que sou ruim? Será que eu estou pecando em alguma coisa? E eu não entendia o porquê. Mas hoje eu sei e eu quero te ensinar. A resposta está em Romanos 5. Vai comigo, lá em Romanos 5. Romanos, capítulo 5, versículo 3 e 4. Glória a Deus. Quem achou, diz amém. Romanos 5, versículo 3. E também nos alegramos nos sofrimentos,
pois sabemos que os sofrimentos produzem paciência, e a paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Ou seja, é no sofrimento, é nas adversidades, é nos problemas que nós crescemos. Fala comigo, é no sofrimento, é nas adversidades que eu enfrento, que então eu cresço. Como assim, pastora? Cresço? Nós nascemos como crianças birrentas e mimadas. Eu lembro quando meu filho fez 2 anos e a pediatra falou: olha, vai começar a fase da adolescência na infância. E eu, como assim? Ela, você vai ver. E eu lembro que quando eu falava não pro meu filho, meu Deus, era um chororô. Eu achava, meu Deus, mas esse menino tá chorando, parece que o mundo vai acabar. Mas o mundo não tá acabando. E ele, mas por que não, mãe? Mas eu quero. Eu falava, meu Deus, Jesus amado, que birra que é essa? Por que um não dói tanto assim? E deixa eu te falar, dói. Quando Deus fala não pra gente, dói. E eu falo isso pra ele, eu falo, pai, é difícil ouvir um não seu, porque eu sei quem que o senhor é. Se eu não soubesse quem Deus é, eu até ficava tranquila, eu falava, não, ele não tem poder para nada, né? Mas eu sei quem Deus é, e eu sei que ele pode fazer qualquer coisa. Então quando eu peço alguma coisa, quando não acontece o que eu espero, quando eu passo um problema, eu falo, cadê Deus? Cadê o meu pai, que me ama, que prometeu me dar o melhor dessa terra e o melhor do céu? E eu lembro que eu não entendia isso, mas Deus foi me explicando, Ele foi me ensinando. Então eu quero repetir aqui com você: é no sofrimento, é na perseguição, é na dureza que você passa, é naquelas lágrimas que você derrama, que então Ele gera em você paciência. Porque quando vem uma enfermidade, você precisa ter paciência. Paciência para o remédio agir, paciência para esperar Deus te curar. Porque você pode até pedir, pai, me cura, o Senhor é um Deus que cura, mas você precisa esperar Ele te responder. Você precisa esperar o resultado dos exames, você precisa esperar o dia da consulta, você precisa esperar o remédio agir, você precisa. Então é na dor e no sofrimento que Deus gera em nós paciência. Eu dei um exemplo, mas nós podemos ter vários exemplos. Às vezes é um casamento que está difícil, é um marido que fala, não quero ir para a igreja, e a esposa precisa ficar caladinha, orando por ele, orando e falando, Senhor, pega meu marido, do jeito que o Senhor me pegou, o Senhor pega ele, pai, na reta, na curva e na esquina, pega ele, e fala, pega meus filhos. E é da mesma forma que você precisa ter essa paciência para poder passar por uma faculdade e esperar o seu diploma. É na dor, é no sofrimento, é na dificuldade que Deus gera em nós paciência. Sem isso nós não vamos passar de uma criança birrenta e mimada, que quando o pai fala não, você senta no chão ou roda nele e fala, eu quero. Põe a mão na cabeça e fala, misericórdia. Fala, Jesus, me perdoa por todas as vezes que eu sentei no chão e chorei, porque o Senhor não me deu o que eu queria. E o que a palavra fala? Que o sofrimento produz paciência, e a paciência traz a aprovação de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, para você ser aprovado, você precisa ser testado. Para você subir de nível, seja no seu trabalho, seja na sua escola, para você subir de nível de namorado para casado, você precisa ser atestado. Como que você vai subir de nível? Passando testes. Então, quando você é aprovado, que você cresce. Fala, eu preciso crescer. Fale pra mim, crescer.
eu serei testado. É Deus que está te testando. É Deus que te testa todos os dias. Pastora, mas Ele não é Deus? Ele não sabe que eu vou conseguir? Ele sabe. Mas é nos testes que nós recebemos a paciência. E aqui fala: e a aprovação cria a esperança. Fala, a aprovação cria a esperança. Então você sai desse teste com o coração cheio de esperança, com o coração cheio de fé, e fala: Deus me testou. Olha, eu passei por uma enfermidade, mas deu certo. Eu fiz o tratamento, eu orei e Deus me curou. Porque Deus pode usar o médico para te curar, Deus pode usar o remédio para te curar, mas Ele mesmo pode, num culto desse, te chamar aqui na frente e te curar também. De toda forma, você precisa ter paciência. Você vai ser testado, e é só no final que vai ser gerado em você essa esperança, e você vai poder dizer: eu conheço um Deus que cura, eu conheço um Deus que me ama e que se levantou ao meu favor, e hoje eu estou de pé e eu estou vivo para te dizer: Ele vai te curar também. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. Normalmente nós falamos: Pai, Senhor, me faz uma pessoa paciente, me dá fé, me dá esperança. Senhor, me faz uma pessoa melhor. Aí sabe o que Deus faz? Fala: pode deixar, anjos, vai lá, afrouxa a coleira do Satanás em cima dele, afrouxa. Mas não mata não, só dá umas provadinhas lá, só. Deixa eu te falar, você não precisa ter medo do diabo. O diabo não passa de um instrumento nas mãos de Deus, só para te fazer crescer e amadurecer. É só para isso. Porque a hora que você passar desse teste, a hora que você for aprovado, Deus vira para os anjos e fala assim: agora junta a coleira dele de novo. Junta, deixa ele bem amarradinho. E isso vai acontecer. A Bíblia fala que nós não devemos ter medo dos nossos inimigos. Nós devemos ter medo daquele que tem poder para lançar a nossa alma no fogo do inferno. E quem tem esse poder é Deus. Então você não precisa ter medo do diabo, você não precisa ter medo do câncer, você não precisa ter medo do divórcio, você não precisa ter medo da dificuldade financeira, você não precisa ter medo do mundo, das drogas, dos maus amigos que estão ao redor dos seus filhos. Você precisa orar para um Deus vivo que te ama, que ouve as suas orações, que está do seu lado. Porque ainda que você passe o vale da sombra da morte, mal nenhum você precisa temer, porque é Ele quem está com você. Amém? Glória a Deus. Eu quero te contar o que Deus tem me dito. Tem umas 2 semanas que eu e os meus discípulos temos orado muito pela igreja Impactados, desde a semana da cura. Deus tem falado: continua em jejum, e nós continuamos orando. E Deus me falou o seguinte, falou: filha, o fim do mundo está próximo, muito próximo. Tem gente que não acredita, mas está chegando. Jesus vai voltar. Falei: aleluia. Mas antes que Jesus venha arrebatar a igreja, eu vou enviar sobre a minha igreja o avivamento. Nós estudamos aqui durante 6 domingos, nós tivemos 6 palavras sobre Pentecoste. Quem ouviu? Amém, glória a Deus. E o Pentecoste foi quando Jesus ressuscitou, Ele foi para o Pai e Ele envia o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele vem como um vento impetuoso e ele marca a humanidade. Porque antes de Pentecoste, o Espírito Santo não habitava no ser humano. Ele andava com o ser humano, ele visitava. Mas depois da obra da cruz, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você e dentro de mim, certo? Então foi um marco sobre a humanidade. E Deus tem me falado: eu vou enviar o meu Espírito de uma forma sobrenatural, e será no
avivamento. As pessoas receberão essa vida abundante que Jesus conquistou na cruz. Aí você pode perguntar: pai, eu perguntei para ele, eu falei: pai, mas as pessoas já não têm recebido? Eu já não tenho recebido essa vida abundante? E ele fala: sim, mas eu vou derramar de uma forma tão grandiosa e tão poderosa que tudo que te distraía, tudo que tirava as pessoas do meu caminho, tudo que fazia elas murmurar, reclamar, tudo que fazia elas, que roubava a fé delas, tudo que deixava as pessoas ansiosas, tudo que não deixava elas me conhecerem de verdade, ele falou: vai acabar. Eu vou derramar o meu espírito de uma forma tão poderosa que as pessoas vão receber essa vida dentro delas, sobre elas e ao seu redor, e elas terão certeza de quem eu sou. Elas passarão a me conhecer verdadeiramente. Elas terão um fogo consumidor, não sobre a cabeça delas, como em Pentecoste, mas queimando dentro delas de dia e de noite. Glória a Deus. E eu tenho falado: aleluia, está chegando, e a minha expectativa é muito grande. Mas ele me falou: filha, antes que aconteça o avivamento, vai acontecer algo muito ruim. Ele falou: Satanás, ele veio diante de mim e ele me pediu autorização para peneirar a igreja. Porque tem pessoas que estão dentro da igreja só porque querem algo de mim, querem uma bênção minha, mas não me querem de verdade. Estão dentro da igreja só porque querem uma cura, ou querem um casamento, ou querem uma unidade na família, mas elas só me pedem as coisas deste mundo. Elas não me conhecem de verdade, elas não me amam de verdade, elas não têm intimidade comigo, elas não têm prazer em fechar a porta do quarto, em ajoelhar e fazer uma oração para mim. Elas só pedem as coisas deste mundo e elas não querem as coisas dos céus. Então Satanás veio pedir autorização para tirar essas pessoas da igreja. Porque quando o avivamento chegar, ele vai contagiar todo mundo. É impossível você estar dentro da igreja com o espírito do avivamento e você não ser contagiado por ele, e você não receber essa vida abundante que ele vai trazer sobre nós. Então Satanás veio na minha presença e ele falou que é injusto que as pessoas que não me querem de verdade recebam esse avivamento. E eu sou justo até com o diabo. E eu liberei. Já começou. Ele vai passar a peneira. E eu falei: tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Pai, tem misericórdia. Eu comecei a orar pela igreja. E nós começamos a orar pela igreja. Então Satanás apareceu para mim na semana passada. E eu estava numa guerra muito grande pela igreja, aqui pela Impactados. E não vai acontecer só aqui, vai acontecer em todas as igrejas da terra. E ele apareceu para mim e falou assim: pastora Larissa Figueiredo. Ele me chama assim, pelo nome e sobrenome. E ele falou: pastora Larissa, você tem certeza que você vai entrar nessa guerra? E eu falei: absoluta. Ele falou assim: você quer guerrear comigo pela igreja? Esse povo está corrupto. Esse povo não quer o seu grandão, não. Eles me querem. Você vai lutar por eles mesmo assim? E eu falei assim: vou. Porque Jesus morreu por cada um. Em nome de Jesus eu declaro que todos serão salvos. Nenhum vai perecer. E ele falou o seguinte: os meus pratos vão ser tão bons, serão tão bons, que eles vão achar que é o seu próprio grandão dando para eles. Aquelas mulheres que pedem casamento, aqueles homens que pedem casamento, quando eles pedem dinheiro, quando eles pedem família, e eles pedem saúde, eles pedem abundância, eu vou dar para eles. E vai parecer que é o seu grandão dando. Então eles vão cair, e a sua igreja e as igrejas dessa terra vão ficar vazias. E eu falei: tá amarrado em nome de Jesus. Eu te quebro, eu te queimo, eu te derroto e eu ordeno: sai em nome de Jesus. E ele saiu.
Mas eu tô aqui hoje para te dar esse recado. Deus falou: filha, conta para todo mundo que Ele vai fazer. Então eu tô te contando. Ele vai te oferecer aquilo que você mais quer. Pastora, mas você não está entendendo. Deus sabe que eu gosto de loira, pastora. E eu tenho pedido de 1,70 m e do olho verde ainda. E foi exatamente desse jeito que entrou no meu trabalho. E ela tá dando moral para mim. Vai nessa. Pastora, você está me dizendo que não é de Deus, é do diabo? Você vai precisar bater os seus joelhos no chão e perguntar para o Pai. Então deixa eu te contar uma coisa. O sofrimento não é ruim. As tempestades não são ruins. Porque é nas tempestades, é nos problemas, nas adversidades, na dor, no sofrimento. É quando você é acusado, é quando uma enfermidade vem, é quando o seu casamento balança, que você mais busca Deus. E nessa hora você passa a conhecer Ele de verdade. É na hora que você dobra os seus joelhos e entra para o seu quarto e fala: Senhor, eu preciso que o Senhor me cure, eu preciso que o Senhor fale com o meu marido, eu preciso que o Senhor traga de volta os meus filhos para a tua casa, eu preciso que o Senhor converta os meus pais, eu preciso que o Senhor aumente o meu salário. É nessa hora que Ele se revela a você. E então você passa a conhecer Ele de verdade. E essas coisas da terra você continua querendo, mas você passa a querer mais Ele. Porque é nessa hora que você entende que o amor dEle, que a presença dEle, que o relacionamento com Ele não tem preço. Por isso que eu quero te dizer, o sofrimento pelo qual você está passando não vai te matar, mas vai te chegar mais perto de Deus. Então, quando o diabo vier com um prato para você muito bom, que é exatamente o que você está pedindo para o Pai, você vai conhecer esse caminho. Você fala: eu já sei como é que faz para falar com o papai. É quando eu fecho a porta do meu quarto e eu dobro os meus joelhos no chão e eu ponho a testa também. Porque é quando eu reverencio Ele, me submeto totalmente e falo: eu não sou nada, mas o Senhor é tudo. Então, quando você fizer isso e você perguntar: Pai, esse emprego novo vem do Senhor? Esse relacionamento é do Senhor? Isso é o Senhor que está me dando? Ele vai te dizer sim ou não. Então você não vai cair facilmente nos pratos do diabo. Porque o diabo, ele vai vir te roubar, te matar e te destruir, mas ele não vai aparecer com um chifre, com um rabo e com um tridente na mão, não. Ele vai aparecer lindo, muito bonito, ou muito bonita. E Ele vai te dar exatamente o que você quer. Ele vai te dar um emprego com o dobro do seu salário. Só que você vai ter que viajar de 15 em 15 dias e ficar um mês todo fora de casa. E vai ter que deixar a sua família. Então você não vai vir mais para os cultos. E o GI que você fazia, você não vai fazer mais. Será que é isso que Deus tem para você mesmo? Não estou dizendo que está errado. Eu estou dizendo que você precisa perguntar para o Pai. Ele tem a resposta. Em nome de Jesus. E eu declaro, levanta a sua mão, que hoje eu vou profetizar sobre você. E eu declaro, em nome de Jesus, que você não vai cair nas armadilhas do diabo, mas você vai permanecer firme nele até o fim. E hoje Ele está te dando uma fé inabalável, alegria de alma. Em nome de Jesus Cristo, hoje Ele está enchendo você com a plenitude do Espírito dEle, para que você permaneça neste caminho que é Jesus Cristo e que te leva até Deus, em nome de Jesus, amém? Uma salva de palmas para Ele. Glória a Deus. Como enxergar a beleza nas tempestades? Lembre-se que Deus tem uma aliança eterna com você. Pastora, você não sabe o que eu estou passando. O meu filho foi preso, mas inventaram uma mentira a respeito dele.
Pastora, o meu marido está falando que quer o divórcio porque ele está apaixonado por uma mulher no trabalho. Pastor, o médico falou que vai ter que fazer uma biópsia porque parece que eu estou com câncer. Deixa eu te falar uma coisa, ele tem uma aliança com você. Não importa qual é o sofrimento que ele permitiu que você passasse. Não é para a morte, mas é para a vida. Este sofrimento é para que você entre no seu quarto, feche a porta, dobre os joelhos e fale com ele. Esse sofrimento é para que você conheça ele verdadeiramente. E então a sua vida que era vazia e que não tinha sentido vai passar a ter. Porque este vazio que está dentro de você, só ele pode preencher. E eu declaro que hoje, em nome de Jesus Cristo, você está sendo aprovado. Os testes pelo qual ele permitiu que você passasse, hoje você está sendo aprovado. E ainda esta semana você verá a glória de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus, hoje ele enviou aqui os seus anjos com as bandejas cheias das respostas, cheias da provisão, cheias de cura, cheias de milagre, cheias de uma fé sobrenatural. E hoje ele te entrega muito além do que você tem pedido ou pensado, porque é o Espírito dele que habita em você que está operando esses milagres. Amém? Em nome de Jesus, eu vim aqui para te dar uma notícia. Sim, o avivamento está chegando. Sim, Satanás vai tentar te fazer cair. Mas o Senhor é contigo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Ele está aqui agora. É Ele, essa casa é dele. Essa igreja é dele. Às vezes as pessoas vêm para mim com alguns problemas e falam: pastora, e agora? Como é que a gente vai fazer? E eu falo: deixa eu te falar uma coisa. O povo é de Deus. A casa é de Deus. O nome acima de todo nome é dele. Eu sou dele, você também. Então deixa eu te falar, descansa. Vai dar tudo certo, amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Estabelecerei a minha aliança, como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus da sua casa. Eu declaro que toda a sua casa conhecerá Ele. Os seus pais estarão aqui com você. Os seus filhos, os seus genros, as suas noras, os seus netos, os seus tios, os seus primos, todos servirão a Ele junto com você neste lugar. Porque Deus, Ele tem uma aliança com você. E o diabo pode até querer te destruir, mas Ele te ama. E a graça dele está sobre você. E a hora que você menos esperar, Ele vai estar diante de você, te entregando a sua recompensa. Em nome de Jesus. Como enxergar a beleza nas tempestades? 2. Lembre-se que Deus é imutável. Ele escreveu todos os seus dias no livro da vida. Sabia que em Salmo 139, Davi fala o seguinte: antes que nenhum dos meus dias ainda existissem, ou seja, eu não existia ainda, Deus escreveu todos os meus dias no seu livro. Deus te planejou, Deus sonhou com você, Deus formou você no céu. Ele te envia para a terra, coloca você no ventre da sua mãe. Ele te faz nascer. Ele escreveu que você passaria por essas dores e sofrimentos para te fazer amadurecer, para te dar fé, para te dar esperança, para te dar paciência. Mas Ele escreveu também, em nome de Jesus Cristo, que hoje Ele mudaria a sua história. Ele escreveu que essa semana você veria os milagres acontecendo na sua vida. Ele escreveu que a partir de agora você estará cada vez mais firme nele, como a casa construída sobre a rocha.
Ele escreveu que a partir de agora Ele colocará em você uma marca de propriedade exclusiva dele. E quando o diabo chegar diante de você, quem vai tremer é Ele. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida. Levanta a sua mão e recebe. Só quem fala assim, é meu, que pega, que recebe. Em nome de Jesus Cristo eu declaro que o seu salário vai dobrar. Que você, quem não casou, vai casar. E vai ser um casamento abençoado por Deus. Quem está casado vai viver a lua de mel. Em nome de Jesus Cristo, um casamento ainda melhor do que já foi. Quem tem filhos, os seus filhos verão a Deus e estarão no caminho dele. Quem tem sua família se converterá. Em nome de Jesus Cristo, quem não tinha saúde perfeita, a partir de hoje terá. Quem não ouvia Deus, a partir de hoje vai ouvir. Quem não via Deus, a partir de hoje vai ver. Em nome de Jesus, a partir de hoje eu profetizo sobre a sua vida que você será um colecionador de milagres. E você subirá neste altar e testemunhará os feitos dele na sua vida, para que todos saibam o Deus vivo que você serve. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, Ele é imutável. Ele não desiste de você. Você pode até uma hora ou outra estar aí cambaleando na fé, mas Ele não desiste de você. Então, terceiro, eu quero te dizer, mantenha o seu coração tranquilo em Deus. Pastor, mas você não sabe a tempestade que eu estou passando. Os discípulos entraram num barco e eles estavam indo de uma margem para outra. Então veio uma tempestade e jogava o barco de um lado para o outro. E eles falaram, pronto, agora vamos morrer todo mundo. E eles falaram, cadê Jesus? Cadê Jesus? E eles desceram no navio e encontraram Jesus dormindo. Então um deles acordou Jesus e falou, mestre, o senhor não está vendo essa tempestade não? Vai virar o barco e nós vamos morrer todo mundo afogado. O senhor não se importa que a gente pereça não? E Jesus falou, ei homem de pequena fé, por que você está com medo? E Deus está te falando hoje, por que você está com medo? Por que você acorda todos os dias triste, angustiado? Por que você acha que essa dor e esse sofrimento que você está passando vai te destruir? E Deus fala hoje para você, não vai te destruir. Vai te deixar mais forte. Porque da mesma forma que Jesus, ele foi naquele barco, ele levantou suas mãos e falou que haja bonança. E no mesmo instante aquela tempestade cessou. E os céus se abriram e aquelas nuvens foram embora. Em nome de Jesus, e eles viram um milagre de Deus. Eu profetizo que hoje você vai receber o seu milagre. Hoje as tempestades que você achou que iam te derrubar, que você achava que iam te destruir, em nome de Jesus Cristo, hoje Ele te trouxe para trocar a maldição em bênção. Ele te trouxe neste lugar para trocar a morte em vida, para trocar a tempestade em bonança. Você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, fazendo exatamente aquilo que Deus quer. E aqueles que obedecem, como diz o nosso irmão, aqueles que obedecem, eles recebem muitos peixes. Eles colhem muitos peixes. Em nome de Jesus, chegou o dia da sua pesca maravilhosa. Pastora, mas você está falando isso para todo mundo. Será que para mim também é? Não sei. Mesmo que a sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda, os céus vão responder. Porque é Deus que está dizendo sim para você. Em nome de Jesus, chega. Em nome de Jesus Cristo, que hoje o Senhor, Ele te aprove. Que você suba para níveis ainda maiores.
Em nome de Jesus, que através de você, Ele mostre para toda a sua casa, para toda a sua família, para todos o seu trabalho, que hoje o Senhor se levante ao seu favor e através de você, Ele revele a sua glória e o seu poder em nome de Jesus. Amém? E para concluir, em nome de Jesus Cristo, existe uma intimidade com Deus que nós conseguimos somente quando experimentamos momentos de fraqueza. Então deixa eu te falar, esse tempo de dor e de sofrimento na sua vida, ele vai passar na hora que você produzir aquilo que Ele espera. A hora que você vai falar assim: Senhor, tá bom, eu entendi, eu não vou ficar dando birra mais, eu não vou reclamar mais, eu não vou murmurar mais, eu aceito o que o Senhor escreveu sobre mim, porque o Senhor já havia escrito que eu passaria por isso desde antes. Eu aceito, em nome de Jesus Cristo. Mas hoje eu decido no meu coração, em vez de ter reclamação e murmuração na minha boca, ter palavras de louvor e de adoração. Hoje eu decido que eu não vou mais falar mal do meu chefe, eu não falo mais mal do meu marido, eu não vou falar mais mal da minha sogra, eu não vou mais falar mal dos meus filhos, mas a partir de agora, através da minha boca, o Senhor vai ouvir palavras de fé, profecias, o Senhor vai ouvir um cântico, louvores e adoração. Então, esta atitude sua vai mudar todo esse contexto. Porque Ele vai falar: pronto, meu filho aprendeu. Hoje eu estou tirando esse teste, porque hoje ele está sendo aprovado. Amém? Então repete comigo, fala: Senhor, me perdoa por todas as vezes que eu reclamei, e eu murmurei, e eu amaldiçoei com palavras ruins que saíram da minha boca, a vida da minha família, do meu trabalho, do meu próximo. Mas hoje eu entendi que a dor, que o sofrimento, que as tempestades, é o Senhor quem traz, e não é para mim ser destruído, perecer, mas é para que eu aprenda quem o Senhor é. É para que eu tenha mais intimidade contigo. E hoje eu te peço, me enche de fé, porque eu aceito os teus planos, eu aceito o teu propósito, e aconteça o que acontecer, eu vou permanecer firme no Senhor até o fim. Em nome de Jesus, glória a Deus, uma salva de palmas para Ele. Jesus disse: eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Amém? Fiquem de pé. Vamos orar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque todo medo que te afligia, em nome de Jesus Cristo, toda dor, todo sofrimento que te afligia, em nome de Jesus, tudo que te deixava para baixo, tudo que te fazia pensar que para você não tem jeito mais, hoje o Senhor está te aprovando. Eu quero chamar aqui na frente você que quer uma oração, você que fala: pastor, eu não quero mais esses testes, essas provas. Se o Senhor quiser ainda me dá, tudo bem, mas hoje eu entendi que eu preciso, em vez de reclamar, eu preciso me alegrar